Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deveria revoltar todos aqueles que torcem e dizem admirar o Santos. Na tarde da segunda-feira, as Sereias da Vila, o time feminino do Santos Futebol Clube, perdeu de 7-0 do Flamengo pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. O 7-0 por si só já seria motivo, já daria assunto, já seria justificável trazer aqui um vídeo falando sobre isso. Porque um 7-0, uma derrota deste tamanho, não é aceitável em nenhum departamento, em nenhum aspecto, sob nenhum aspecto, dentro de um clube da grandeza do Santos. Mas a situação do futebol feminino do Santos, a forma como um dos departamentos que já foi lá atrás tido como um case de sucesso, vem sendo tratado nos últimos tempos dentro do Santos, me fez ligar essa câmera e trazer esse vídeo aqui para vocês. Porque o 7-0, acreditem vocês, é apenas a ponta de um iceberg muito, muito profundo, que revela como está sendo tratado com descaso um dos departamentos mais importantes do nosso clube do coração. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, na manhã desta terça-feira, nós vamos falar sobre a situação ridícula que está acontecendo no departamento feminino do Santos. Vamos começar então do factual. Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, as nossas Sereias da Vila, o departamento feminino do Santos, perdeu de 7-0 do Flamengo, e olha que ficou barato, Flamengo, clube este que estava na zona de rebaixamento. 7-0. E poderia ter sido muito mais. Um placar com requintes de crueldade, porque uma das atletas do Flamengo que marcou o gol no Santos foi a lendária e icônica Cristiane, que já passou aqui pelo Santos e marcou época aqui com a camisa do Santos. Mas o 7-0 é, como eu disse, apenas a última etapa de um processo de degradação do futebol feminino. Vamos aos fatos, mas antes, eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar. Eu peço a sua ajuda porque nós temos aqui já um público cativo, um público fiel, mas das nossas inscrições deram uma empacada. Então valorize quem produz um conteúdo sério, um conteúdo comprometido, que fala a verdade, doa quem doer sobre o Santos Futebol Clube. Peço sua ajuda para nós chegarmos o quanto antes aos 5.000 inscritos, que é a nossa próxima meta aqui do canal. Mas então, voltando, vamos aos fatos, né? O futebol feminino do Santos está envolto numa lama, numa situação ridícula. A primeira delas é que quem dá as cartas nos bastidores do futebol feminino sequer tem um cargo oficial. Estamos falando de Modesto Roma Júnior, que já foi presidente do Santos não faz muito tempo. Se você não se lembra, vamos a alguns fatos sobre quem é Modesto Roma Júnior. Bom, foi na gestão de Modesto que o Santos viveu seus anos dourados no futebol feminino. Foi na gestão dele que o Santos montou aquele time que tinha Marta, Cristiane, entre outras jogadoras. Foi neste período que o Santos conquistou as suas principais taças. Um bicampeonato da Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Paulistão, ganhou de tudo. Foi também sob a batuta de Modesto Roma Júnior que o time feminino do Santos, que foi desativado depois desse período vencedor, foi reativado e neste período as Sereias da Vila ganharam as suas últimas taças, que foi o Campeonato Brasileiro do ano de 2017. Lá se vão 7 anos. Ué, mas se foi neste período que as Sereias da Vila tiveram a sua era mais vencedora, por que você está criticando o Modesto? Bom, o outro lado dessa moeda nos aponta um Modesto Roma expulso do quadro associativo do Santos porque teve as suas contas reprovadas. Então, a partir do momento que você confia o comando de um departamento de futebol a uma pessoa expulsa do quadro associativo do Santos, você está dizendo para aqueles que torcem para esse time que você não está nem aí para os processos, que você não está nem aí para uma gestão séria. Ah, André, mas o Modesto não tem nem cargo. Será mesmo que ele dá as cartas? Eu vou tentar colocar na tela aí para vocês um print de uma reportagem muito bem apurada pelo portal Trivela. O Modesto Roma manda nos bastidores do futebol feminino, mesmo sem cargo. Quando você vai olhar o organograma das Sereias da Vila, a coordenação está ali com a Thaís Picarte.
ela estava, por exemplo, na apresentação do pacotão de de contratações dessa dita reformulação do futebol feminino. E a supervisão, digamos assim, está com a ex-jogadora, que inclusive jogou no Santos, Aline Xavi. Mas é o Modesto, como narra essa reportagem da Trivela, quem manda e desmanda nos bastidores do Santos. Ele foi consultado, por exemplo, segundo narra essa reportagem, sobre o retorno do Cleiton Lima. E eu quero passar então para falar sobre o Cleiton Lima e depois falarei en passant, assim, de passagem, sobre a reformulação do elenco das Sereias. Para quem não se lembra, Cleiton Lima foi um treinador que teve uma sua história vinculada ao Santos, aí, uma história de anos e anos, e que deixou o Santos ali na reta final do ano passado, após uma publicação de 17, 19 cartas, agora o número me foge da cabeça, eu peço desculpas a vocês, de cartas anônimas denunciando o então treinador das Sereias da Vila por assédio moral e sexual. Relatos muito fortes, relatos até de embrulhar o estômago, e ele foi afastado, saiu do Santos no final do ano passado. Cerca de 7 meses depois, ele volta ao Santos em mais um dos episódios ridículos da história do clube que a gente ama. Porque com a volta do Cleiton Lima, o Santos, futebol feminino do Santos, virou notícia não porque os resultados dentro de campo estão bons, até porque, neste momento que eu gravo esse vídeo, a campanha das Sereias são de 4 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias em 7 rodadas, com nada mais nada menos do que -8 de saldo de gols. O Santos não virou assunto porque dentro das 4 linhas tudo funciona bem. Não. O Santos feminino, as Sereias da Vila, viraram notícia por conta de protestos de âmbito nacional contra a volta do Cleiton Lima. No seu único jogo, nessa sua volta, nessa sua passagem, nova passagem, as jogadoras do Corinthians fizeram um protesto calando a boca, tapando a boca, como se dissessem, olha, a denúncia, a voz da mulher não importa. E esses protestos se espalharam. Pelo que eu me lembro aqui, teve um vídeo institucional do Cruzeiro, teve protesto das atletas do Palmeiras, teve protesto das atletas do Avaí. Então o Santos virou chacota. O Santos virou alvo de protestos merecidos. Ai, André, mas as denúncias são anônimas, não dá para dizer quem que escreveu, e não tem nada concluído, não tem nada que prove que o Cleiton assediou as atletas. Mas também não há nada que diga que ele é inocente. Então, em respeito ao devido processo legal, ninguém aqui está condenando o Cleiton Lima, não fazia nenhum sentido a volta deste cidadão ao comando do futebol feminino do Santos. Serviu apenas para desgastar um elenco que já anda cambaleante. Sabe por quê? Porque esta dita reformulação do elenco do Santos que vai disputar a Libertadores esse ano, no âmbito feminino, só piorou o time. Eu não vou entrar aqui no mérito de analisar jogadoras, dizer quem é boa, quem é ruim, quem não tem condição de jogar, quem deveria estar jogando, porque, honestamente, eu não acompanho com o afinco que seria necessário o futebol feminino do Santos. Não tenho vergonha de admitir isso. É que, para mim, é humanamente impossível colocar todos os departamentos do Santos, assistir a todos os jogos de todos os departamentos do Santos com a rotina que eu levo. Mas eu consigo analisar a sacanagem que estão fazendo no departamento feminino do Santos do ponto de vista macro, de tudo que está acontecendo acima. Porque, como eu disse na abertura desse vídeo, o 7-0 é só mais uma etapa dessa degradação. Então, o elenco foi sucateado, com jogadoras de nível técnico questionável, foi colocado para as escolhas do comando, a senhora Thaís, a senhora Aline, são muito criticadas, e até o momento que eu gravo esse vídeo, às 11h28 da manhã da terça-feira, elas ainda permanecem nos seus cargos no Santos. Foi escolhido como treinador um cidadão envolto em denúncias muito problemáticas, para dizer o mínimo, e quem dá as cartas no bastidor é um cidadão que foi expulso do quadro associativo do Santos. É uma conjunção de fatores que não poderiam resultar de outra forma que não um 7-0 vergonhoso.
todas as pessoas que torcem para o Santos e que se importam com o Santos, mesmo que não sejam torcedores, não podem fingir que não aconteceu isso. Não podemos normalizar o fracasso. O 7-0 seria uma vergonha, mesmo que o Santos estivesse jogando um torneio de par ou ímpar. O Santos perdeu de 7-0 no par ou ímpar, é vergonhoso. É motivo de alerta para quem gosta do Santos, para quem ama o Santos, para quem cobre o Santos. Então isso não pode passar batido. Por quê? Porque quando algo precisa ser feito, era isso que eu queria dizer. Porque a gestão do Marcelo Teixeira tem muitos acertos no âmbito masculino. A reconstrução está acontecendo, é inegável. Nós chegamos ao vice-campeonato paulista, a nossa largada na Série B é promissora. O elenco montado muito rápido, com jogadores eficientes com nível de Série A, mas não se pode virar as costas para o futebol feminino. O tal do choque de gestão que o Marcelo Teixeira prometeu não pode ficar restrito ao futebol masculino. É preciso olhar com atenção e com urgência para o departamento feminino do Santos. Sabe por quê? O Brasileirão feminino é disputado da seguinte maneira. Diferentemente da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, no futebol feminino são 16 equipes. Elas se enfrentam em turno único. E aí o que acontece? As 8 melhores vão para o mata-mata e os 4 piores caem para a segunda divisão, para a Série A2 do futebol feminino. Neste momento, o Santos está na 11ª posição, a 2 pontos da zona do rebaixamento, sem nenhum horizonte promissor à frente. Um time que vai jogar a Libertadores esse ano com este nível de elenco, com esta situação e, como eu disse, com essa degradação nos bastidores, em todos os processos que resultam nisso aí. Porque um 7-0 não acontece da noite para o dia. Na verdade, pode até acontecer como um acidente de percurso, mas com todo o desmanche de um case de sucesso que o Santos vem empreendendo em relação ao futebol feminino, até que eu me arrisco a dizer que o 7-0 demorou para acontecer. Porque é uma vergonha, é inadmissível o que estão fazendo com o futebol feminino do Santos, que outrora foi visto como exemplo a ser seguido. E hoje tem no seu comando um cidadão que foi expulso do quadro associativo. Isso é um tapa na cara de quem se importa com o Santos. Esse é o vídeo no horário do almoço, num horário diferente aqui para vocês, nessa terça-feira aqui do canal. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Você concorda comigo? Você gostaria de ver outros vídeos como esse aqui no canal? Diga aqui nos comentários. E o resto você já sabe. Tá chegando aqui pela primeira vez e gostou do meu trabalho? Gostou da minha opinião? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like que é muito importante para a divulgação desse vídeo, para o impulsionamento deste canal. Me ajude a chegar o quanto antes aos 5.000 inscritos, eu conto apenas com o seu like e com o seu compartilhamento. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.